Pergunta número 1. Tico e Teco são dois coelhos? São dois hamsters? Esquilos ou castores? Resposta: são dois esquilos. Chip and Dale são seus nomes no original em inglês. Pergunta número 2. Resiliência é a capacidade de reconciliar-se com as pessoas, perdoar, lidar com problemas ou fazer amizades. Resposta: lidar com problemas. Podemos acrescentar capacidade de lidar com mudanças, resistir a situações adversas, superar o estresse, choques, etc. Pergunta número 3. De onde vieram as primeiras mudas de café para o Brasil? Da Colômbia, da Guiana Francesa, do Haiti ou da Índia? Resposta: da Guiana Francesa. Por volta de 1727, Francisco Palheta trouxe as mudas da Guiana Francesa e as plantou no Pará. Posteriormente, o café se espalhou pelo Brasil. Pergunta número 4. O rio Mississippi fica no Canadá, no Reino Unido, na Austrália ou nos Estados Unidos? Resposta: fica nos Estados Unidos. Junto com seu afluente Missouri, formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Pergunta número 5. O Cirque du Soleil é originário da França, da Bélgica, da Suíça ou do Canadá? Resposta: Canadá. Sua sede fica em Montreal. Foi fundado em 1984 por dois artistas de rua. Pergunta número 6. O pinheiro do Paraná é também conhecido como araticum, aurora, araucária ou acácia? Resposta: araucária, também conhecida como pinheiro brasileiro. Pergunta número 7. Por que os machos de cigarras cantam? Para atrair as fêmeas? Para manter seus predadores longe? Ou pelos dois motivos acima? Resposta: pelos dois motivos acima. Ao cantar, o som estridente das cigarras machuca o ouvido sensível das aves, atrapalhando assim sua comunicação. Pergunta número 8. Auguste Comte foi um inventor, filósofo, cineasta ou político? Resposta: filósofo. Era francês, foi fundador da sociologia e do positivismo. Viveu no início do século XIX. Pergunta número 9. Onde está localizada a Capela Sistina? Em Roma, em Nápoles,
no Vaticano ou em Milão? Resposta: no Vaticano. Ela fica localizada no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa na cidade-estado do Vaticano. Pergunta número 10. O nome corona do vírus da Covid-19 é originário de uma sigla, de seu descobridor, de sua forma ou de sua cor? Resposta: de sua forma. O vírus tem uma forma semelhante a uma coroa. Pergunta número 11. Charles Miller, o homem que introduziu o futebol no Brasil, nasceu em São Paulo, em Paris, em Londres ou em Liverpool? Resposta: São Paulo. Ele era filho de pai inglês e mãe brasileira. Pergunta número 12. A expressão quinto dos infernos foi criada relacionada a leis absurdas, revoltas armadas, impostos ou trabalhos árduos? Resposta: foi criada relacionada a impostos. Quinto era o imposto cobrado do Brasil pela coroa portuguesa sobre o ouro aqui explorado. A taxa era de 20%, daí o nome quinto, que os pagantes revoltados chamavam de Quinto dos Infernos. Pergunta número 13. Conta-se que ao terminar de esculpir uma estátua, o escultor teria perguntado à estátua: por que não falas? Quem era o escultor? Rodin, Donatello, Aleijadinho ou Michelangelo? Resposta: Michelangelo. Era a estátua de Moisés. Pergunta número 14. Qual é a capital da Escócia? Dublin, Glasgow, Edimburgo ou Oslo? Resposta: Edimburgo. Edimburgo é a capital, mas a maior cidade da Escócia é Glasgow. Pergunta número 15. O Equador fica entre Colômbia e Peru, entre Chile e Paraguai, entre Bolívia e Venezuela ou entre a Colômbia e a Argentina? Resposta: entre Colômbia e Peru. Pergunta número 16. Que presidente norte-americano esteve envolvido no caso Watergate? Ronald Reagan, Donald Trump, Richard Nixon ou John Kennedy? Resposta: Richard Nixon. O republicano Richard Nixon foi acusado de estar ciente de uma tentativa de espionagem ao Partido Democrata através de escutas telefônicas. Renunciou antes de sofrer o impeachment. Pergunta número 17.
Em que país foi realizado o primeiro transplante de coração? Inglaterra, Canadá, África do Sul ou Alemanha? Resposta: África do Sul. O primeiro transplante foi realizado em 1967 pelo Dr. Christian Barnard. Pergunta número 18. Que acontecimento marca o fim da Idade Moderna? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Francesa, a Guerra de Secessão ou a Segunda Guerra Mundial? Resposta: a Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, inicia-se a Idade Contemporânea. Pergunta número 19. Maria Antonieta, rainha consorte da França, era francesa, sueca, belga ou austríaca? Resposta: austríaca. O casamento de Maria Antonieta e o rei Luís XVI foi parte de uma aliança política entre a Áustria e a França. Pergunta número 20. A marca Fiat tem origem na Itália, na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Resposta: Itália. Foi fundada em 1889 em Turim, na Itália. Pergunta número 21. Fiat é uma sigla, o sobrenome do fundador, uma cidade ou um termo técnico? Resposta: é uma sigla. Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Pergunta número 22. O dia 1º de maio é o aniversário da morte de Silvio Santos, Hebe Camargo, Ayrton Senna ou Fred Mercury? Resposta: Ayrton Senna. Ayrton Senna faleceu em 1994 durante o Grande Prêmio de San Marino em Imola, na Itália. Pergunta número 23. Na Idade Média, o ábaco era usado para costurar, escrever, fazer cálculos ou medir? Resposta: fazer cálculos. Atualmente, o ábaco ainda é um instrumento útil no processo de aprendizagem, pois seu uso desenvolve agilidade mental, coordenação motora, maior habilidade em calcular, ativa a memória, etc. Pergunta número 24. Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, foram construídos para transportar água, dividir 2 bairros, embelezar a cidade ou servir como viaduto? Resposta: transportar água. Foram construídos no século XVIII para transportar água, mas hoje servem como um viaduto para o Bonde Santa Teresa.
Pergunta número 25. Quais países da América do Sul não têm saída para o mar? Bolívia e Chile, Peru e Colômbia, Paraguai e Bolívia ou Paraguai e Venezuela? Resposta: Paraguai e Bolívia não têm saída para o mar. Pergunta número 26. Qual livro abaixo é de autoria de Maurice West? Lolita, O Advogado do Diabo, O Médico e o Monstro ou O Sol é para Todos? Resposta: O Advogado do Diabo. História de um padre britânico que é encarregado de investigar um possível milagre atribuído a um homem que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Pergunta número 27. Marina Silva é ministra, considerando-se fevereiro de 2025, da Defesa, do Desenvolvimento Social, dos Direitos Humanos ou do Meio Ambiente? Resposta: Marina Silva é ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Pergunta número 28. Qual destas escritoras é autora de muitos contos policiais? Margaret Atwood, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf ou Agatha Christie? Resposta: Agatha Christie. Agatha Christie escreveu em torno de 150 histórias policiais. Pergunta número 29. Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas? A mitologia, a biologia, a astronomia ou a filosofia? Resposta: a mitologia. Esses mitos eram considerados histórias sagradas e inquestionáveis, transmitidas oralmente de geração em geração. Pergunta número 30. Complete o conjunto de ossos: carpo, metacarpo e tíbia, ou carpo, metacarpo e húmero, carpo, metacarpo e falanges, ou carpo, metacarpo e vértebras.